muito boa tarde a todos e a todas que nos ouvem, que nos veem. Estamos voltando para o segundo bloco do nosso FIS Talks. Hoje, entrevistando Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Fleury. No primeiro bloco, nós falamos um pouco da vida de Carlos, a sua evolução dentro do grupo. Agora nós vamos falar do Grupo Fleury, da estrutura do Grupo Fleury, que começou como um laboratório, que era, como ele foi dito no primeiro bloco, um grupo de médicos que se associaram e aí se incorporavam a esta sociedade, um grande laboratório que se transformou em muito mais do que um laboratório. Hoje, o Grupo Fleury é uma organização de saúde 360 graus, praticamente. Eles olham para todos os lugares e com uma visão empreendedora impressionante, com inovação a todo momento. Está no DNA do Grupo Fleury a inovação e está no RNA do Grupo Fleury a progressão, é o que eu percebo, porque eles têm um plano de expansão nacional. Vamos conversar um pouco sobre o Grupo Fleury. Ele já nos falou como é que eles atuaram durante essa pandemia de Covid e estamos todos torcendo para que a gente saia disso o mais rapidamente possível. E eu vou começar perguntando ao Carlos Marinelli qual foi o aprendizado que ele está tendo, né, com essa pandemia, o que ele acha que o Fleury poderia ter feito melhor, o que não fez de bom, o que fez de bom, o que poderia ter sido melhorado e como é que ele percebe que as organizações de saúde, que sofreram muito com esse, não só na questão de custos, não, que foram muito intensos, mas sofreram muito na organização, na estruturação de pessoas, qualificar as pessoas para trabalhar em um ambiente absolutamente hostil e perigoso, muito difícil. Eu imagino a dificuldade que o Fleury, que processa material biológico e tudo isso, não é simples. A gente talvez não tenha a dimensão, as pessoas que estão fora do setor saúde, talvez não tenham a dimensão exata do que os riscos, do que são os riscos, e como esse enfrentamento tem que ser feito com muita organização, com muita qualidade, com muita prudência. Então, Carlos Marinelli, o que foi que você aprendeu com a pandemia do ponto de vista de gestão organizacional? Olha, José, eu posso te dizer que eu já aprendi muito, mas eu continuo aprendendo todos os dias, porque essa é uma pandemia que todos os fatos dela são tão novos em que a gente tem aprendido coisas diariamente, né? Não tem dia que eu não recebo um artigo novo, não tem dia que a gente não tem um conhecimento, uma tese nova sobre uma série de temas relacionados a essa pandemia, mas eu vou dizer uma coisa, muito importante a gente resgatar aquilo que é mais importante, que é crucial naquele momento, aquilo que a gente tem que reagir para aquilo que está mudando muito rapidamente. E o primeiro tópico que definitivamente a gente focou no início dessa pandemia foi a questão de segurança. Segurança para colaboradores, segurança para médicos que trabalham conosco, segurança para os nossos clientes, pacientes que estão indo até as nossas unidades ou nos hospitais parceiros que a gente atende. Então, segurança foi o primeiro tópico, porque muito da doença, ou muito da proliferação da doença, do comportamento do vírus, naquele momento ainda era muito novo, tudo que a gente sabia por ele. Se até hoje a gente ainda descobre coisas novas, imagine há 3 meses atrás. E olha que é o mundo inteiro conectado nesse tema, o mundo inteiro produzindo conhecimento nesse tema e a gente ainda está conhecendo coisas novas. Então, o primeiro tópico é o seguinte: como que a gente faz todos os nossos ambientes terem o máximo de segurança possível? E a gente se viu uma empresa que ela sempre foi conhecida pelo seu acolhimento, pelo sorriso, até pelo sorriso na voz. O call center do Fleury, ele recebe prêmios todos os anos e muito do que o nosso pessoal fala é o seguinte: a gente consegue isso, a gente consegue essa satisfação no call center porque a gente tem um sorriso na voz, a gente acolhe as pessoas. Nós somos um serviço, né, José, que as pessoas, quando elas vão nos procurar, elas estão com dúvidas porque ela não sabe o que ela vai encontrar, elas estão receosas porque elas precisam de um conhecimento baseado numa hipótese que o médico trouxe para elas, que elas precisam verificar se aquela hipótese ela se confirma ou não, ou seja, elas estão apreensivas. Agora,
adiciona esse grau de apreensão isso que a gente está vivendo hoje com relação a esse vírus e a maneira como ele se comporta e os ambientes onde eles estão. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o que nós temos que fazer para garantir a segurança de todos. Porque o meu colaborador ele tem que trabalhar, cumprir a missão dele, que é levar saúde e bem-estar, mas eles têm que estar seguros. Ele tem que saber que esse atendimento que ele está fazendo com muito engajamento, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, mas que ele está seguro para fazer aquilo lá. Então, primeiro de tudo, segurança. Então, foi um período difícil, sob esse ponto de vista, porque a gente estava acostumado, por exemplo, a ter fornecedores únicos, porque é aquela história da administração, né? Você concentra em um fornecedor, garante o menor preço, e aí, quando esse fornecedor eventualmente não tem os materiais que você precisa, os EPIs, os equipamentos de proteção individual que você precisa. Então, a gente aprendeu a fazer um sourcing, né? Uma procura, uma compra de muitos outros lugares, inclusive no mundo, em nível mundial, disso daí, para garantir que os nossos colaboradores eles tivessem a segurança necessária. Segundo ponto, foi uma coisa que eu tive um prazer enorme e para mim é um orgulho muito grande de aprender que a organização ela reage de uma maneira tão conectada com a sua cultura, José, ela muda, ela faz o que é necessário, as pessoas se desdobram, as pessoas se conectam e querem atender o paciente, elas querem ter o melhor teste, elas querem pesquisar qual que é o melhor teste, elas querem levar conhecimento para o mundo externo de uma maneira tão intensa que dá um orgulho enorme, porque as coisas acontecem. A gente teve, só nesse período de pandemia, mais de 3.000 inserções na mídia em geral, televisão, você já deve ter visto o Dr. Celso Granato e outros médicos nossos falando aí, e levando a melhor informação, porque a gente está vivendo uma pandemia, que ela tem toda essa questão médica, técnica, mas a gente também, você é uma pessoa que milita por isso, intensamente, eu sei disso, milita pela melhor informação, pelo melhor conhecimento. Uma parte grande disso tudo que a gente está vivendo é ter a ciência conectada com o conhecimento e conectada com a capacidade de transmitir essa informação para as pessoas. Isso é um fator enorme de bem-estar, isso é um fator enorme de proteção. E a gente foi fazendo isso muito intensamente. E eu aprendi que a organização ela faz isso tão naturalmente, tão de maneira natural, que a gente não precisa ter preocupação. As coisas, as pessoas vêm com as perguntas para a gente e a gente tem as respostas para elas, ou pelo menos o melhor conhecimento para dar a resposta para elas. E eu acho que o terceiro ponto é como a gente se reinventou. Porque, como eu disse para você, hoje, por trás de uma máscara, por trás de um face shield, por trás de um avental, por trás de luvas, de tudo aquilo, no final você tem um ser humano, uma pessoa que está ali na linha de frente e fez um compromisso quando decidiu ser um profissional de saúde, de levar a saúde para as pessoas. E essa pessoa ela só se realiza quando ela consegue fazer isso. E então, todas essas pessoas elas se doaram de uma maneira tão intensa que é assim, de arrepiar as histórias que a gente ouve quando a gente vai nas unidades, conversa com as pessoas e tem esse conhecimento. Então, elas estavam lá disponíveis, elas montaram estruturas, por exemplo, de drive-thru, que era uma coisa que a gente nunca tinha. Foram pessoas que montaram esquemas nas unidades de separar pacientes eventualmente com potencial de Covid, pacientes com não potencial de Covid, pessoas que, por exemplo, no nosso call center, elas migraram de trabalhar no call center porque você tem uma concentração muito grande de pessoas para trabalhar em casa com ferramentas digitais que a gente não tinha desenvolvido completamente ainda, mas elas se doaram, e a gente conseguiu sair de 15% de atendimentos digitais para 60% de atendimentos digitais no nosso dia a dia. A gente viu gente desenvolvendo novas técnicas para exames de Covid, ajudando, por exemplo, uma coisa que você conhece muito bem, a separar a qualidade de exames de Covid. A gente tem um problema muito grande no Brasil hoje acontecendo com a questão dos testes rápidos. Aliás, grande maioria dos testes rápidos que a gente tem disponíveis aí, eles têm uma qualidade muito duvidável e a gente rapidamente fez validação de vários, escolheu os que a gente ia usar e a gente está usando testes rápidos só em hospitais e só 2 testes de muitos que a gente tentou validar. Mesmo os testes sorológicos ou PCR, sempre focando na melhor tecnologia, como que a gente ia desenvolver um teste com cada vez mais
com cada vez maior especificidade e sensibilidade. Então, a organização ela se moveu nessa trajetória aí de se reinventar. Então, assim, um aprendizado muito grande. Segurança. Esse é o principal fato. Para colaboradores, para não colaboradores. Isso que faz com que as pessoas elas continuem se doando. A capacidade que a gente teve de naturalmente fazer o que era necessário. E 3, todas as mudanças, as possibilidades que foram trazidas com essa questão do Covid. Porque se eu te contasse, né, José, no final de 2019, olha, José, no Rio de Janeiro vai estar todo mundo andando de máscara, ninguém vai na praia e, olha, vai estar todo mundo fora dos bares. E eu falava para mim, cara, você está louco, não vai acontecer. Tá de outro lugar, não é o Rio de Janeiro. Exatamente. E, diante de um desafio tão grande, o brasileiro ele soube responder e soube tomar isso como responsabilidade também. A gente se compara muitas vezes com países, às vezes, que têm um nível educacional muito maior que o nosso, um PIB, uma economia muito maior que a nossa. A gente, por mais que possa ter coisas que a gente não se orgulhe nessa pandemia, mas a gente tem que se orgulhar também das coisas feitas certas, das coisas feitas com qualidade, das coisas feitas com excelência. E tanto nós, quanto vários outros players da área de saúde, e mesmo instituições, quando eu digo mesmo, também instituições públicas muito sérias se doaram intensamente nesse momento de pandemia e fazem com que a gente tenha um orgulho muito grande do que a gente tem produzido como Brasil, como conhecimento tanto do lado privado quanto do lado público, porque a gente está contribuindo para a pandemia. Então, como empresa, eu tenho muito orgulho de que a gente também está inserido nesse meio, também produzindo conhecimento, produzindo segurança, produzindo possibilidades novas na área da saúde. E conectado com isso, a gente tem essa parte de digitalização. Talvez o último grande serviço que tem uma grande limitação de digitalização, José, é essa questão da saúde, porque, inclusive, a telemedicina, até antes da pandemia, não era regulamentada, e a gente falava de teletriagem, telediagnóstico, mas a gente não falava teleconsulta, porque era proibido falar teleconsulta. Hoje a gente pode falar durante essa época da pandemia. E olha só, José, tem muitos produtos muito bons, muito sérios, pessoas fazendo isso muito seriamente nessa parte de telemedicina. Eu estou falando de telemedicina, mas a parte do tele, né, a tecnologia na saúde, é algo espetacular, a revolução que a gente pode promover em termos de acesso com saúde. E o nosso compromisso muito hoje é olhar para isso que era uma tendência anteriormente, mas que foi acelerada durante esse momento da pandemia. Então, você pensar que hoje um médico com uma especialidade super diferenciada pode atender um paciente que está, por exemplo, sei lá quantas horas de voo em outro lugar, mas o conhecimento dele pode ser passado, o que não é substituído pelo toque humano, pela anamnese presencial, o atendimento físico, mas ele pode passar o conhecimento dele muitas vezes. Inclusive, por exemplo, a gente, durante esse tempo todo, já tinha desenvolvido essa parte de telemedicina e desenvolveu o que a gente chama de cuidar digital. É uma plataforma independente que qualquer médico do país inteiro pode entrar na plataforma e utilizar, sem custo nenhum, durante esse momento da pandemia, essa plataforma para atender os seus clientes. Então, imagina, um médico, muitas vezes, que tem... Como é que é isso? Eu entro na plataforma do Fleury? Exatamente. A gente já vinha desenvolvendo isso e todo o desenvolvimento da companhia, há mais de 3 anos, nessa parte do digital, ele está modularizado. Então, a gente pegou esse módulo que atendia telemedicina dentro da Santecorp, que é uma empresa do grupo, e tirou ele lá de dentro e colocou dentro de uma instância independente, chamada Cuidar Digital. É só você entrar lá, Google, você colocar Cuidar Digital Fleury, que você vai cair na nossa plataforma, e essa é uma plataforma que qualquer médico de qualquer lugar do Brasil com um CRM válido, ele pode entrar lá, tem um processo de validação dele, um CRM, para garantir que aquele médico é um médico que tem um CRM válido e todas as informações estão corretas. Ele pode trazer o consultório dele para dentro da telemedicina. Ou seja, ele pode falar, por exemplo, para o Josias, você é meu paciente, eu vou te atender pelo Cuidar Digital.
já que você não quer sair de casa, porque você está com medo de contaminação. Às vezes o próprio médico, José, quantos médicos a gente tem que são grupo de risco? Ele pode ser um diabético, ele pode ser um portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, ele pode ser, até pela questão da idade, ele pode ser um grupo de risco, e esses médicos podem atuar de uma maneira segura, tanto do ponto de vista da segurança que ele pode entregar para o paciente dele, como também da questão de tecnologia. Ele está atuando dentro de um ambiente privado, controlado, que ele pode gravar tanto a voz quanto a imagem da consulta, e ele pode acessar um prontuário inteiro que, inclusive, tem inteligência artificial. E ele já traz, por exemplo, se você é um cliente, por exemplo, do Grupo Fleury, ele já traz dentro do seu prontuário, por exemplo, com inteligência artificial, toda uma avaliação da parte cardiológica, da parte ligada a questões ligadas, como, por exemplo, a diabetes e outras condições crônicas, que ele interpreta muitos dos exames baseados nos parâmetros de referência. E ele já dá isso para o médico. E, como eu disse, nesse momento, a gente entende que é uma responsabilidade social nossa oferecer isso sem custo nenhum. Então, a digitalização é algo que veio, meu entendimento, para ficar na saúde, e nós vamos ganhar como sociedade muito com isso, porque a gente vai trazer acesso para as pessoas, a gente vai conectar informações que antes estavam perdidas pelo sistema, e nós vamos poder, mais do que isso, garantir um contínuo de cuidado em que o indivíduo ele vai se ver inserido dentro de um âmbito que ele está sendo acolhido com o melhor cuidado. Eu sei que tem todas as discussões de qualidade, eu sei que tem todas as discussões, eu não acredito que a gente vai trazer a telemedicina para substituir o atendimento físico, mas ele vai ser mais uma alavanca para desenvolver um atendimento melhor. Eu até penso, sabe, Marinelli, que bom, quando eu me formei, não existia medicina baseada em evidências, ou seja, não existiam os dados integrados que pudessem resultar numa tomada de decisão. Era medicina baseada no conhecimento. Mais ou menos o que vocês fizeram no Fleury. Traziam médicos com conhecimento para agregar valor ao que vocês faziam lá nos 93 anos atrás. Então, nós fazíamos medicina assim no Brasil até alguns anos atrás. Era uma medicina baseada no conhecimento. Agora, depois que a Microsoft desenvolveu a plataforma Windows em 1985, de 1985 para cá, foi possível se desenvolver a medicina baseada em evidências. O que nós estamos fazendo com a telemedicina é incorporar a medicina baseada em evidência para os médicos que não tinham acesso às informações estruturadas. Então, eu acho que a telemedicina é uma ferramenta tecnológica, várias ferramentas, mas é um método, principalmente. É um método de medicina baseado em evidência que utiliza ferramentas tecnológicas com teleconectividade, que é o que a gente está fazendo. Muito boa essa iniciativa do Fleury. Eu acho que isso é uma porta assim, gigante para quem precisa desse apoio, mostrando mais uma vez que vocês estão sempre na questão da inovação, da importância de executar coisas que sejam transformadoras. E aí, nesse minuto final que nos resta, eu queria que você falasse um pouquinho do que hoje o Fleury é, além do laboratório, para onde vocês estão. Eu sei que vocês estão planejando expansão para o Brasil inteiro. Como é que está esse projeto de expansão e como é que é o modelo, rapidamente, de governança que vocês executam? Hoje, José, nós somos uma empresa de 10 mil colaboradores, mais 3 mil médicos trabalhando para a gente. Nós estamos em aproximadamente 260 pontos de atendimento em 8 diferentes regiões do Brasil, sendo que também, associado a isso, nós temos quase 30 hospitais que nós atendemos com os nossos procedimentos diagnósticos. Nós somos uma empresa de capital aberto, listada no Ibovespa listada na B3 desde 2009, participamos do índice Ibovespa já há 2 anos, somos uma empresa que tem aí o orgulho de ser uma das empresas do índice de sustentabilidade da Bovespa, somos uma corporation, porque ela não tem controle de capital definido, apesar de que 40% do capital está entre a Bradesco Seguros e os médicos sócios, os chamados médicos sócios,
E hoje a gente tem um conselho de administração que conta com 10 membros, sendo que 3 desses membros são membros independentes, o que faz com que a gente tenha todos os parâmetros para estar no mais alto nível de governança corporativa da Ibovespa. Mas não só isso em termos de governança corporativa, também quando a gente pensa na parte de meio ambiente, social, governança, a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Por exemplo, agora na pandemia, nós atuamos junto com o Instituto Butantan, fazendo o exame de PCR para tentar zerar a fila aqui de São Paulo, ajudamos a zerar essa fila aqui de São Paulo. Nós nos conectamos com outras empresas para fazer doação de testes para populações, ou seja, é uma empresa que tem a parte da governança, a parte do social, tem a parte do ambiental, com toda a questão que a gente lida de resíduos e tal, e nessas questões a parte de saúde é muito complicada, inclusive num período como esse. Então, é uma empresa que tem os mais altos padrões, não só na parte médica e técnica, mas também no meio empresarial. Muito bom ter conversado com Carlos Marinelli, esse brasileiro de Araçatuba, que chegou a São Paulo e chegou agora há 6 anos, a presidência do Grupo Fleury, um dos grandes grupos de saúde do Brasil. O Carlos Marinelli mostrou como se faz a coisa acontecer com reputação, com qualidade, com seriedade. Eu queria aplaudir você de pé pelo seu desempenho ao Grupo Fleury, dizer que é muito bom conversar com um brasileiro nipo-italiano, ou seja, um lado organizacional, de método do japonês e o apaixonado do italiano pelo que faz. Parabéns, Carlos Marinelli, muito obrigado pela gentileza da entrevista, foi ótimo conversar com você, muito sucesso e saúde, e, se possível, continue em casa até que essa pandemia acabe. Um abraço e até a próxima. Obrigado, José.